Shabbat Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur. Mais uma vez estamos aqui através do Facebook para transmitir esse shiur, esse estudo em áudio para que você acompanhe, para que você entenda, compreenda o que realmente as Escrituras elas estavam transparecendo aquilo que o Eterno deseja. E o que elas estão transparecendo? Lógico, o que realmente o Eterno deseja que venhamos fazer. Como de costume, nós estamos lendo a Brit Hadashah e dando as explicações devidas para que possamos entender todo um contexto histórico a qual Yeshua apregoou, a qual Yeshua nos divulgou o que realmente as Escrituras estão transparecendo. Existem muitos antimissionários, anti-Brit Hadashah, que estão desmoralizando a Brit Hadashah, que estão dizendo e negando que a Brit Hadashah é um livro criado pela Igreja Católica, que é um livro criado por Roma, que provém do cristianismo. E nós sabemos que isto não é verdade, porque tudo está em harmonia. Eu costumo dizer, pessoal, que as Escrituras, elas não estão se contradizendo-se, elas não se contradizem, tá? Elas estão em harmonia. Paulo, Shaul, que foi um dos homens mais perseguidos da época, qual era judeu, ou seja, pertencia à tribo de Benjamim, mas era judeu, tá? Pertencia ao judaísmo farisaico daquela época. Ele foi o homem mais perseguido porque ele saiu do meio deles, do meio de um sistema corrupto, e se voltou para Yeshua. E com isso nós aprendemos que as pessoas elas têm o direito de mudar, elas podem errar, têm o direito de errar e têm o direito de consertar-se. Foi o que aconteceu com o nosso Rav, o nosso Rabino Shaul Hachalia, que falou que ele era uma nova criatura, ok? E as Sagradas Escrituras, elas simplesmente divulgam o amor, a retidão, a misericórdia e a shalom. Esses pilares estão em harmonia com as Escrituras, ok? Muitas pessoas não entendem o que as Escrituras falam, porque pegam épocas diferentes, não entende o contexto, não entende o texto, leem versículos separados para colocar em conformidade com os seus achismos, tá? É isso que a maioria das pessoas do cristianismo fazem. Elas pegam versículos isolados, fora do contexto bíblico, e aplicam em seus achismos, ou seja, colocando em harmonia aquilo que elas desejam, aquilo que elas almejam. A maioria das vezes, muitas pessoas fazem isso, principalmente líderes, tá? Distorcem as Escrituras, deturpam as Escrituras, As pessoas gostam de fazer isso, achando que não virá a recompensa pelos seus atos. Bem, como de costume, nós vamos ler o capítulo 4,
o capítulo 5 e o capítulo 6 de Yohanan. Nós, se você for rolar na página e colocar em vídeos do Facebook, você vai ver vários outros vídeos falando sobre determinadas cartas, cartas aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses, há várias outras cartas. E também no canal do YouTube, você também pode acompanhar. Lá tem vários vídeos. Todas as vezes que publicamos aqui, fazemos a live ao vivo, mais tarde nós subimos o vídeo para o YouTube, ok? Lá você também pode acompanhar. Caso você perca algum trecho, você pode voltar, tá bom? Então vamos lá. Diz o seguinte, capítulo 4 de Yohanan, Bíblia Judaica Completa, diz o seguinte: quando Yeshua ficou sabendo que os Perushim ouviram falar que ele fazia mais Talmidim que Yohanan e os emergia, embora não fosse o próprio Yeshua que realizava a emissão, mas os Talmidim, Yeshua partiu de Yehudá e voltou uma vez para Galil. Isso significa que ele deveria atravessar a região de Shirom. Chegou em uma cidade de Shirom chamada Shequem, perto do campo que Yaakov dera a seu filho Yosef. O poço de Yaakov ficava ali. Então Yeshua, cansado da viagem, sentou-se ao lado do poço. Era quase meio-dia, o sol raiando, né? Uma mulher de Shirom foi tirar água. E Yeshua lhe disse: dê-me um pouco de água. Os talmidim, indo à cidade comprar comida, tá? Entre parênteses. A mulher de Shirom lhe disse: como você, judeu, pede água a mim, uma mulher de Shirom? Porque os judeus não se relacionam bem com o povo de Shirom. Então o povo de Shirom não tinha um relacionamento com o povo judeu. Primeiro porque o judaísmo farisaico da época, eles não se misturavam até hoje. O judaísmo rabínico não se misturam, eles não se misturam, não se associam a nenhum tipo de pessoa que é pagã. Essa é a realidade. E esse povo de Shirom era um povo voltado às práticas iníquas, práticas gentílicas, né? Então, esse povo, ele não se associavam bem com o povo judeu. E é por isso a pergunta dela: como pode você, um judeu, e vir pedir água para mim, uma mulher de Shirom? Veja só, aqui nós vemos claramente que Yeshua se vestia como um judeu. E o judeu, ele era identificado pelas suas vestes. Yeshua usava um talit, Yeshua usava um tzitzit, o tzitziot. Ele usava vários, né, objetos do judaísmo que na época se apregoava, né? Yeshua se vestia como um judeu, por isso ele é um judeu, ok? E aí, continuando, porque os judeus não se relacionam bem com o povo de Shirom. E Yeshua lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, isto é, quem lhe está dizendo, dê-me um pouco de água, então teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Ela lhe disse: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. Onde conseguiria esta água viva? Você não é maior que o nosso pai Yaakov. É? Vejam só, um povo desqualificado, um povo que não se dava, né? Como eu disse, havia uma mistura muito grande, né, de pessoas gentílicas que estavam ali. E ela disse que o pai dela era Yaakov. Veja, naquela época já não havia esse relacionamento dos judeus com o povo de Shirom. Por quê? Porque o povo judeu se acha o dono da razão. Se achavam o dono da razão. Sabendo que
Eles tinham por pai Iacove. Iacove é o pai de Jehudá. Continuando. Senhor, aí ao contrário, a água, ele disse, nosso pai Iacove, né? E ele nos deu essa água viva. Ele nos deu o poço e bebeu dele. E da mesma forma fizeram seus filhos seu gado. E Yeshua respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água em seu interior, jorrando para a vida eterna. É lógico que Yeshua ele tem todo o poder de transformar vidas. Senhor, dê-me dessa água, a mulher disse, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela não entendeu. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Ela respondeu: não tenho marido. E Yeshua lhe disse: você está certa, porque não tem marido. No passado você teve 5 maridos e não estava casada com o homem com que vive agora. Você disse a verdade. Senhor, posso ver que é um profeta. A mulher respondeu: nossos pais adoraram nessa montanha, mas você diz que há o lugar onde se deve adorar em Jerusalém. Yeshua disse: Senhora, creia em mim. Está chegando o tempo em que vocês não adorarão o Pai nem nesta montanha, nem em Jerusalém. Vocês não sabem o que vocês não adoram o Pai nem nessa montanha, nem em Jerusalém. Vocês não sabem o que adoram. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando o tempo, e de fato é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de forma espiritual e verdadeira, porque esse é o tipo de gente que o Pai deseja que o adorem. Elohim é espírito, os seus adoradores devem adorar de forma espiritual e verdadeira. A mulher respondeu: sei que o Mashiach está vindo, isto é, o ungido. Quando ele vier, nos dirá tudo. E Yeshua disse a ela: eu, a pessoa que fala com você, eu sou. Ele era o Mashiach. Naquele momento, os talmidim chegaram. Eles ficaram admirados por Yeshua estar conversando com uma mulher, mas ninguém lhe disse o que você quer ou por que você está falando com ela. Então a mulher deixou o jarro, voltou à cidade e disse às pessoas de lá: venham, vejam um homem que me disse tudo o que já fiz. Será que ele não é o Messias? Então saíram da cidade e partiram ao encontro dele. Enquanto isso, os talmidim insistiam com Yeshua: Rabi, coma alguma coisa. Mas ele respondeu: tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Então os talmidim perguntaram entre si: será que ele lhe trouxe comida? E Yeshua lhe disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Bem, o que lhes digo é: abram os olhos e olhem para os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que o colhedor e o semeador se alegram juntos. Pois neste assunto, o provérbio, um semeia e o outro colhe, é verdadeiro. Eu os enviei para colherem o que não cultivaram. Outros realizam o trabalho árduo e vocês se beneficiaram do trabalho deles. Muitas pessoas daquela cidade de Shirón depositaram confiança nele por causa do testemunho da mulher. Ele me disse todas as coisas que fiz. Assim que essas pessoas de Shirón se aproximaram dele, pediram-lhe que ficasse com eles. Ele ficou durante 2 dias e muito mais passaram a confiar por causa do que ele disse. E disseram à mulher: não mais confiamos por causa do que você disse, pois ouvimos por nós mesmos, sabemos de fato que este homem é realmente o Salvador do mundo. Depois dos 2 dias ele partiu de lá em direção a Galileu. O próprio Yeshua disse:
Um profeta não é respeitado em sua própria terra. Ao chegar, porém, a Galil, os habitantes de lá lhe deram boas-vindas porque tinham visto tudo que ele fizera na festa em Jerusalém, pois também havia estado lá. Ele foi outra vez em Canaã da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Um oficial a serviço do rei estava ali. Seu filho adoecera em Cafarnaum. Esse homem, ao ouvir que Yeshua partiu de Judá e estava na Galil, foi até lá e lhe pediu a cura do filho, porque ele estava à beira da morte. Yeshua respondeu: a menos que vocês vejam sinais e milagres, simplesmente não confiaram. O oficial lhe disse: Senhor, venha antes que meu filho morra. Yeshua respondeu: pode ir, seu filho está vivo. O homem acreditou no que Yeshua disse e partiu. Estando ele ainda no caminho, seus servos o encontraram com a notícia de que seu filho estava vivo. Então ele lhe perguntou em que momento o filho lhe tinha melhorado. E eles disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. O pai percebeu ter sido nessa mesma hora que Yeshua lhe dissera: seu filho está vivo. E ele e toda a sua casa confiaram. Esse foi o segundo sinal que Yeshua realizou depois que veio a Judá para Galil. Capítulo 5. Depois disso houve uma festa e Yeshua subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, perto do portão das ovelhas, existe um tanque chamado em aramaico Beit Zatá, no qual fica uma grande multidão de inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era doente, fazia 38 anos. Alguns manuscritos, tem uma nota de rodapé para a gente entender, alguns manuscritos contêm os versículos 3 e b, esperando pelo movimento da água, pois algumas vezes um anjo de Adonai descia até o tanque e agitava a água. E a primeira pessoa a entrar na água, depois de agitada, era curada de qualquer doença. Tá? Havia esse tanque. Vendo este homem e sabendo que ele estava ali durante um longo período, disse-lhe: você quer ser curado? O doente respondeu: não tenho ninguém para me colocar no tanque quando a água é agitada. Quando tento chegar lá, alguém me ultrapassa. Yeshua lhe disse: levante-se, pegue sua esteira e ande. Imediatamente o homem foi curado, pegou a esteira e andou. Isso aconteceu em um Shabat. Por isso os habitantes de Judá disseram ao homem que havia sido curado: é Shabat, a Torá não permite que você carregue a esteira. Uma outra coisa aqui, pessoal, bastante interessante. O sentido de carregar alguma coisa que está escrito na Torá é em benefício para o homem, ou seja, se eu for carregar alguma coisa, eu começo carregando alguma coisa. Por exemplo, se eu vou no mercado e no mercado faço compras no mercado, né? Não há necessidade você de ir no mercado para fazer compra. Você pode ir amanhã no domingo, né? Mas você quer ir hoje. Então você está denegrindo o Shabat. Agora, se você não tem como ir amanhã e você precisa se alimentar no Shabat, você pode ir fazer as compras tranquilamente. Porque não é uma situação de vaidade, não é uma situação de trabalho, é uma situação que a sua vida está em risco. O que adianta você não ter o que comer? Estou falando nesse caso. Não ter o que comer, e aí você fica com fome no Shabat, não vou carregar porque a Torá me proíbe carregar alguma coisa. Veja, o único momento da Torá que proibiu de carregar alguma coisa, não que ela proibiu diretamente, foi pego um homem carregando lenha no Shabat. Esse homem foi apedrejado e morto, tá?
Esse é um caso. Então, por causa deste homem, então se aplicou-se, né, a regra de que ninguém poderia carregar nada no Shabat. Não carrega, tá? Ou seja, o Eterno está nos dizendo que precisamos nos preparar durante esses 6 dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Prepara-se. Não precisa carregar nada no Shabat. Só que este homem estava carregando o seu leito. Que tem a ver uma coisa com a outra. Mas veja que o fanatismo, a religião que predominava, o sistema corrupto, já encontrou, né? Veja só, ninguém ajudava o camarada a colocar ele na água quando a água era agitada. Ninguém ajudava esse homem, exceto Yeshua quando foi lá curá-lo. Mas quando o camarada pega o colchão dele, que ele já está andando e curado, um monte de babacas vão lá e aponta. Hoje é Shabat, você tá carregando a sua cama, o seu leito está carregando, você sabe que não pode. É o que acontece hoje com um monte de babacas, que não entendem as escrituras, condenam certas práticas de algumas pessoas, não enxergam no seu próprio umbigo os erros que elas cometem, querem ser maiores e melhores do que os outros, né? Por achar que estão obedecendo ao Eterno, achando que por eles obedecerem eles vão ter mais méritos, e é mentira. Isso é mentira. Não é porque eu obedeço que eu vou ter mais mérito. Eu obedeço porque eu amo o Eterno. E eu não estou esperando ter mais mérito. Eu faço por amor. Ok? Eu faço por amor. Eu não faço por imposição, porque o Eterno me obrigou. Né? Eu não faço porque Ele está me obrigando. Né? E, consequentemente, por eu obedecer, eu vou ter mais mérito. Que ridículo! O Eterno não vê como os homens, meu amigo. O Eterno vê como o coração, as intenções do seu coração. Se o seu coração é dizer, eu vou guardar o Shabat, e aí você guarda o Shabat, aí você vê uma pessoa na rua, ou uma pessoa que está chegando agora numa comunidade judaica, e diz, olha, ele precisa guardar o Shabat. Meu amigo, ele está chegando. Deixa ele entender a essência. Deixa ele entender por conta própria o que é guarda do Shabat. Não adianta você impor nada. Se você está impondo, você é um religioso. Você é um religioso tonto, que não conhece as Escrituras, que não conhece a essência que o Eterno deixou. Tá? Não conhece. Você está perdido. Essa é a realidade. Se você exige dos outros aquilo que você nunca fez, você está perdido. Eu já recebi pessoas que chegaram na comunidade dando paz do Senhor, entenda bem, não estou dizendo que a paz do Senhor ela é errado. Não, eu estou dizendo que ela chegou dando paz do Senhor, né? Porque aqui nós recebemos as pessoas com shalom, Shabbat shalom, shalom, shalom alei, tal. Ela chegou dando paz do Senhor e ela saiu criticando e difamando a comunidade. O que concluímos com isso? Ela chegou ignorante, ela não entendeu o contexto das Escrituras e saiu reclamando, saiu criticando. Tá? E tem muita gente assim, que chegou ontem, fumava maconha, se relacionava com várias mulheres,
era um prostituto, era um adúltero, era um idólatra, era um comedor de carne de porco, comedor de churrasco e etc. Chegou na comunidade, aprendeu 1 ano, 2 anos, 3 aninhos, 4 aninhos, já acha que é o dono da razão. Já acha merecedor de excluir os outros. É um patife, é uma pessoa idiota que pensa assim. É mais um religioso que vai fazer parte da religiosidade de Ra-Satã. Não é porque você está no judaísmo A, B, C, D ou o que quer que seja, não é porque você está numa comunidade ridícula que oprime os outros, não é porque você, na frente dos outros, você mostra que você é o bonzão e por trás você é um verdadeiro pilantra. Desculpa a expressão da palavra, mas é realidade. E aí ela cria um ar de santo, né? Cria um ar de superioridade quando chega um indivíduo ignorante, uma pessoa que quer mudar, às vezes tem boas intenções, às vezes as pessoas querem mudar, as pessoas querem conhecer o Eterno, aí você começa a obrigá-la, não, agora você tem que usar o tzitzit, agora você tem que usar o talit, agora você tem que usar o kippah, compre um sidu da Sefer, compre os livros de Maimônides, compre isso. O camarada nem conhece as escrituras. Tem um monte de gente envenenando os outros aí. Monte de gente envenenando. Tem um monte de gente envenenando as outras pessoas. Um monte de gente. Olha o que aconteceu aqui. O camarada, como eu disse, o camarada, ele passou a vida inteira, quantos anos? 30 anos. 38 anos lá no tanque, porque havia menção de que quando a água do tanque se agitasse é porque o anjo passou por ali. Então, para eles serem curados, quem entrasse primeiro era curado. Era curado. E aí todas as vezes, ele é manco, ele era um manco, então todas as vezes que ele via a água agitando, que ele ia, alguém passava à frente dele e pulava lá. E ele há 38 anos assim. Ninguém nunca ajudou o rapaz, ninguém nunca ajudou esse senhor, ninguém nunca foi lá tentar falar, se a água agitar, vou lá, pego você e eu não deixo mais ninguém entrar para você ser curado. Ninguém nunca fez isso, nenhum patife daquela época fez isso, nenhum miserável daquela época fez isso, desses fariseus que usavam das escrituras para se beneficiarem. Nenhum desses vagabundos faziam isso, tá? Ninguém fazia isso. Aí no dia que Yeshua fala, você vai ser curado, e ele foi curado, ele pegou o colchão dele, foi andando na rua, em direção à sua casa, um sem vergonha, um patife, né, daquela época, corrompido. Eu não estou generalizando, estou dizendo que eram os corruptos. Quem eram os corruptos? E havia um sistema corrupto daquela época, que é a maioria. Aí olha, falou assim, você sabia que é proibido carregar o leito no Shabat? Faça meu favor, gente. Desculpa, mas essas pessoas têm que quebrar a cara. E quebraram bonito, viu? Todas essas pessoas que querem estar por cima das outras, porque acha que conhece Shalom, Shabbat Shalom, Mazetov, Boketov, conhece as palavras do hebraico, as palavras mais faladas do hebraico, elas acham que elas sabem alguma coisa e não sabem de nada. Se você for olhar nas escrituras, elas não conhecem nada, pegam textos e equivocam-se, né? Elas distorcem os textos. E se você for levar para uma análise mais profunda, aquela pessoa ela corre, ela não sabe interpretar um texto. Tá cheio de gente, analfabetos funcionais. Analfabeto funcional é aquele que lê um texto e não sabe interpretar ele. Ele não sabe dizer qual é a intenção daquele escritor, o que ele está se referindo. Esse é um analfabeto funcional.
E tem muita gente assim. E fazem de propósito, distorcem as coisas para se beneficiar. Esse é um pior do que um bandido que rouba, um traficante. Esses aí são piores. Porque, como disse Yeshua, eles não entram e nem deixam os outros entrar no reino do eterno. O traficante e o bandido, eu quero que você analise, o traficante e o bandido, eles estão ali por causa da sua má inclinação, mas eles não estão impedindo ninguém de entrar no reino dos céus. Não há uma busca de querer desviar os outros do reino do céu. Não, o mal já está na vida deles e eles estão fazendo aquilo por causa da maldade. Mas não existe um ar religioso por trás desses homens, esses ímpios. Não existe. Por isso que eu digo que é comparado. Vai sair mais no crédito, vai ter menos rigor para esses que, como o traficante, o bandido, mais rigor ou menos rigor vai ser para esses do que para os que distorcem as escrituras e levam os outros à ruína. Mais rigor vai ser para esses. E aí, continuando. A Torá não permite que você carregue a esteira, mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua esteira e ande. O homem que curou ele disse: pegue sua esteira e ande. O homem que criou o Shabat disse isso. Disse isso: pegue sua esteira e ande. O homem que criou o Shabat disse isso. E os religiosos fariseus da época viram isso e aí falaram o quê? Condenaram o rapaz que estava carregando. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua esteira e ande. Eles lhe perguntaram: quem é o homem que ele disse para pegar a esteira e andar? Mas o homem curado não sabia quem ele era, porque Yeshua havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Yeshua o encontrou na área do templo e lhe disse: olhe, você está bem, entretanto, pare de pecar, ou algo pior pode lhe acontecer. O homem foi e contou aos habitantes de Judá que Yeshua o havia curado. E por causa disso, os habitantes de Judá começaram a importunar Yeshua, porque ele fez essas coisas no Shabat. Só é proibido no Shabat duas coisas: acender fogo e trabalhar. O que aquele homem fez, que eu citei da Torá, foi pegar lenha para acender fogo. Ou seja, ele estava trabalhando, que não havia necessidade, o Eterno já tinha falado. Ele não era nenhum inocente. O contexto é do templo, é a presença do Eterno 24 horas ali, tá? Então ele fez porque ele foi desobediente e o que aconteceu? O que a gente viu foi apedrejado. Viu não? Testemunhou, né? Testemunhou. Yeshua, porém, lhe respondeu: meu pai tem trabalhado até agora, e eu também estou trabalhando. Essa resposta tornou os habitantes de Judá mais dispostos a matá-lo. Não apenas porque ele violava o Shabat, mas também porque, ao dizer que Deus era seu pai, alegava igualdade com o Eterno. Alegava igualdade com o Eterno. O Eterno está fora desse mundo, gente. E ele trabalha até agora. Ele criou os céus e a terra e tudo que neles há e descansou no Shabat. Ele criou os céus e a terra. Acabou. E os outros? As outras dimensões? Os outros? E aí, continuando, né? Eu lhes digo, né? Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo que ele faz. Ele lhe mostrará coisas maiores que essas, para que vocês também fiquem admirados. Da mesma forma que o pai levantou
os mortos e os faz viver, também o Filho dá vida a quem quer. O Pai não julga ninguém, mas confiou o julgamento ao Filho, para que todo honre o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Sim, de fato eu lhes digo que quem ouvir o que digo e confiar naquilo que me enviou, tem vida eterna. Isto é, não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Sim, eu lhes digo que está chegando a hora, e na verdade ela já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Elohim, e quem o ouvir viverá. Pois da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Eu lhe deu e lhe deu também autoridade para executar o juízo, porque é o Filho do homem. Não se surpreendam com isso, está chegando a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. Não posso fazer nada por mim mesmo, como ouço, julgo e o meu julgamento é correto, porque não procuro o meu desejo, mas o desejo daquele que me enviou. Se testifica ao meu favor, meu testemunho não é válido, mas há outra pessoa que testemunha a meu favor, e eu sei que o seu testemunho ao meu respeito é válido. É válido. Vocês enviaram pessoas a Ioanã e ele deu testemunho da verdade. Não que eu busque testemunho humano, digo essas coisas para que vocês possam ser salvos. Ele era uma candeia que queimava e brilhava, e por um curto período vocês desejaram ser iluminados por essa luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que Ronan, que é João, porque as coisas que o Pai me deu para fazer o que realizo agora, nenhum testemunho ao meu favor afirma que o Pai me enviou. Além disso, o Pai que me enviou foi testemunha ao meu favor. Vocês nunca ouviram sua voz nem viram sua forma. Ademais, sua palavra não permanece em vocês, porque não confiam em quem ele enviou. Vocês continuam a examinar o Taná por pensar que nele terão vida eterna. Olha o que Yeshua falou. Porque não confiam em quem ele enviou. Vocês continuam a examinar o Taná por apenas porque nele terão vida eterna. E é mentira. Não é porque eu examino as Escrituras, não é porque eu estudo as Escrituras que eu vou ter vida eterna. Quem vai me dar vida eterna é Yeshua. Essas mesmas Escrituras dão testemunho ao meu respeito, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Não aceito louvor humano, mas conheço vocês. Sei que não tem nenhum amor por Deus. E é verdade. A maioria das pessoas que se intrigam com a verdade, a maioria das pessoas que se intrigam com a verdade, com o amor, com o eterno, né? Não tem o eterno. O óbvio está claro, mas ela se intriga. A razão está clara, em benefício à obra do eterno. Está clara, mas ela se intriga. Essa não tem o eterno. Não aceito louvor de homem. Vim em nome de meu Pai e não me aceitaram. Se outra pessoa vier em seu nome, o aceitarão. Como vocês podem confiar? Vocês estão ocupados procurando aceitação mútua, em vez de procurarem unicamente o louvor devido ao Eterno. Eles estavam preocupados com a aceitação mútua, ou seja, o louvor dos homens. É o que muita gente está preocupada. Eu vou fazer isso porque o homem está me vendo. Eu vou fazer isso porque o Rabino X é bacana. Ele fala
como se fosse os talmidim de Yeshua. E você tá em busca de louvor humano, você está lascado. Você está indo para o errado, você está caminhando para o lado errado. Vá em busca do eterno. Não pensem que serei o acusador de vocês perante o Pai. Sabem quem os acusará. Sabe quem os acusará? Essa é uma pergunta que Yeshua fez. Moshe, aquele com quem vocês contam. Se vocês realmente crescem em Moshe, creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não creem no que ele escreveu, como poderão crer no que digo? Simples. E aí? E o que tem hoje? Nem se fala. Capítulo 6. Algum tempo depois, Yeshua foi para a margem mais distante do lago Quinerete, isto é, em Tiberíades. E uma grande multidão seguia, porque viram os milagres que realizava em favor dos doentes. Yeshua subiu em um monte e se assentou ali com os talmidim. Aproximava-se a festa do Pessa, realizada pelos habitantes de Judá. Então, quando Yeshua olhou e viu uma grande multidão se aproximando, disse a Felipe: Onde podemos comprar pão para todas essas pessoas se alimentarem? Yeshua disse isso para testar Felipe, porque Yeshua sabia o que estava para fazer. Felipe respondeu: Nem metade do salário de um ano seria suficiente para comprar-lhes pão. Cada pessoa daria apenas uma mordida. Um dos talmidim, André, irmão de Kefa, disse: Há um jovem aqui com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que isso representa para tanta gente? Yeshua disse: Façam as pessoas se sentarem. Havia muita grama ali, por isso eles se sentaram. O número dos homens era de 5.000. Então Yeshua pegou os pães e, depois de dizer uma brahá, uma bênção, os deu a quem estava sentado ali e fez o mesmo com os pães, tanto quanto era necessário. Depois de terem comido até se saciarem, ele disse aos talmidim: Juntem as sobras para que nada seja desperdiçado. Eles juntaram as sobras e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que comeram. Quando as pessoas viram milagres que realizara, disseram: Ele deve ser o profeta que deveria vir ao mundo. E Yeshua sabia que estava a ponto de agarrá-lo e fazer dele o rei. Por isso voltou para os montes. Desta vez foi sozinho. Vejam só, o povo estava a ponto de agarrá-lo e fazê-lo dele um rei. E não era o momento, ele tinha que vir como servo sofredor. Quando as pessoas viram os milagres, ficaram... Ao anoitecer, os talmidim desceram ao lago, entraram em um barco e começaram a travessia em direção a Cafarnaum. Estava escuro e Yeshua ainda não havia se unido a eles, e as águas estavam ficando agitadas, porque soprava um vento forte. Eles remaram 5 e 6 quilômetros e meio quando viram Yeshua se aproximando no barco, andando sobre o lago. Ficaram aterrorizados, porém ele lhes disse: Parem de temer, sou eu. Queriam que ele entrasse no barco, mas o barco chegou imediato a um lugar desejado. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do lago percebeu que apenas um barco tinha estado ali e que Yeshua não entrara nele com os talmidim. Eles estavam sozinhos ao partir. Outros barcos de Tiberíades pararam perto do lugar onde o povo tinha comido pão depois do Senhor ter pronunciado Abrahá. Quando a multidão percebeu que nem Yeshua nem os talmidim estavam ali, entraram nos barcos e partiram em direção a Cafarnaum, à procura de Yeshua. Assim que o encontraram do outro lado do lago, perguntaram: Rabi, quando chegou aqui?
Yeshua respondeu: sim, eu lhes digo que vocês não me estão procurando porque viram sinais miraculosos, mas apenas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará, porque este é aquele que Deus, o Pai, colocou o selo de aprovação. Então lhes disseram: o que precisamos fazer a fim de realizar as obras de Deus? E Yeshua respondeu: isto é a obra de Deus, confiar em quem ele enviou. Eles disseram: que milagre você fará a fim de que possamos vê-lo e confiar em você? Nossos pais comeram maná no deserto, como diz o Taná, eles lhe deu pão do céu para comer. Yeshua lhe disse: fala a verdade, não foi Moshe quem lhes deu o pão do céu. Todavia meu Pai lhe dá o pão genuíno do céu, porque o pão de Deus é quem desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Yeshua respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vier a mim nunca terá fome, e quem confiar em mim nunca terá sede. Eu lhes disse que me virão, mas ainda não confiam. Quem o Pai virá a mim. A quem vier a mim, com certeza não rejeitarei, porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. E esta é a vontade de quem me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas eu os ressuscite no último dia. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vir o Filho e confiar nele tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os moradores de Judá começaram a se queixar contra ele, porque disse: eu sou o pão do céu, que desceu do céu. Eles disseram: este não é Yeshua ben Yosef, filho de Yosef? Conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer agora: desci do céu? Respondeu Yeshua: parem de resmungar entre si. Ninguém pode vir ao mundo a menos que o Pai que me enviou o traga. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Adonai. Quem ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que é de Elohim. Ele viu o Pai. Sim, eu lhes digo: quem confia possui a vida eterna. Eu sou o pão que é a vida. Seus pais comeram maná no deserto e morreram. O pão que desce do céu é tamanho que uma pessoa pode comer dele e não morrer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Além disso, o pão que eu dou é a minha carne. Eu o darei pela vida do mundo. Neste ponto, os habitantes de Judá começaram a discutir entre si, dizendo: como pode esse homem nos dar a sua carne para comer? Então Yeshua lhe disse: sim, eu lhes digo, a menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam do seu sangue, vocês não têm vida em si mesmo. Quem come minha carne e bebe do sangue possui vida eterna. Isto é, eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe do meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. Da mesma forma que o Pai vivo me enviou, e eu vivo pelo Pai, quem se alimenta de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é semelhante ao pão que seus pais comeram. Eles estão mortos, mas quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Ao ouvir isso, muitos talmidim disseram: esta é a palavra dura. Quem aguenta ouvi-la? Yeshua, porém, sabendo que os talmidim estavam se queixando a respeito desse assunto, disse-lhes: isto é um laço para vocês? Suponha então o que aconteceria se o Filho do Homem, voltando para onde estava antes. É o Espírito que dá vida, a carne em nada ajuda. As palavras que ele disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês não confiam, porque Yeshua sabia desde o começo quem não confiaria nele.
bem como aquele que o trairia. Essa, ele diz, é a razão que lhe tenho dito que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai tenha concebido. A partir desse momento, muitos talmidim retrocederam e não mais andavam com ele. Então Yeshua disse aos 12, vocês também querem ir embora? Shimon Kefa lhe respondeu, Senhor, a quem iremos? Você tem a palavra da vida eterna. Nós confiamos e sabemos que você é o Santo de Elohim. Yeshua lhe respondeu, eu não escolhi vocês, os 12, entretanto um de vocês é o adversário. Ele estava falando a respeito de Yohanan ben Shimeon, de Quiriote, Judas Iscariote, porque este homem, um dos 12, iria traí-lo em breve. Amém? Bem, pessoal, nós lemos aí o capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6 do livro de Yohanan. Nós vamos dar procedimento no próximo Shabat, mas que a gente possa entender coisas interessantes que estão escritas aqui. É que Yeshua falou que iria morrer a favor de muitos. Muitos têm se levantado, muitos principalmente do nosso povo, têm se levantado contra os ensinamentos de Yeshua, têm se levantado contra os ensinamentos dele, porque ele é o que faz a expiação pelo mundo. Não existe expiação no templo, não há mais derramamento de sangue no templo desde a destruição dele do ano 70. Não há mais expiação. Isso mostra claramente que somente através do sangue de Yeshua, derramado no madeiro, pode fazer expiação pela minha vida. E outro detalhe, não é porque eu me simpatizo com as Escrituras, ou porque eu me simpatizo com o Eterno, que demonstra que eu sou dele. Não. O que demonstra que você pertence ao Eterno é quando você crê em Yeshua, confia em Yeshua e obedece os seus mandamentos. Ele mesmo disse, o Pai enviará esses até mim. Então, aqueles que são enviados até Yeshua são os que creem. E veja que ele falou coisas duras e o povo disse, ele está falando coisa, quem pode resistir a essa palavra? E muitos dos que o seguiam não estavam mais com ele. Isso mostra claramente que são poucos os que seguem Yeshua. Não é um número, por isso que eu não acredito em negócio de revolução, que o Eterno está fazendo uma restauração. Tá fazendo. Só que isso não é bem visto pelos homens. Essa restauração não está vista ao olho nu. Ninguém pode levantar uma bandeira e dizer, veja, nós estamos fazendo a restauração. Nós estamos trazendo a restauração. Isso é mentira. Isso é falácia. Isso é uma abominação. Quem está restaurando o povo dele é o próprio Eterno. E isso não é visível na mídia, não é visível nas redes sociais, isso não é visível no YouTube, isso não é visível nos meios de telecomunicações, isso não é visível. Por quê? Porque o Eterno, ele sabe quem são os seus. E ele não vai colocar os seus em palanque, em palco. Ele não vai colocar os seus como, esse é o bambambam, esse é o tal. Os seus sempre serão aquelas pessoas menos favorecidas. Acabou. São sempre os menos favorecidos. Acabou. Então eu não quero isso para mim. Eu quero seguir o mundo aí, o mundo materialista, as coisas estão aí se cumprindo, as coisas estão boas, tecnologia avançando. Então vá, se enfie, meta a cabeça lá, vá,
Ah, não tem problema nenhum. Ah, eu não quero mais saber. Problema seu. Quer discutir a página? Discuta. Ih, estou preocupado com isso. Ah, não vou mais visualizar, vou sair de inscrito. Vá a fundo. Estou preocupado com isso. Estou preocupado com aqueles que são escolhidos por Adonai. Esses, as nossas orações chegam até Ele para que o Eterno possa mudá-los, que o Eterno possa fazer deles verdadeiras criaturas que venham a servi-lo. Não são todos, é a minoria, é os menos favorecidos. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Muitos, eu vou conhecer a tal, vou conhecer esse conhecimento, essa procura pelo judaísmo. Muitos serão chamados, está escrito. Quer ser chamado? Vai ser chamado. Mas quem é o escolhido? Quem vai ser escolhido? E o tempo dirá. Aí o Eterno vai te escolher. Se você foi uma má pessoa, se você foi uma pessoa que só priorizou o mal, que não quer mudança interior, que não quer ser humilde, que não quer ser sincero, né? Quer estar sempre por cima dos outros, querendo humilhar os outros, achando que é alguma coisa e não é nada mais do que estrume. Todos nós somos estrumes, merda, nós vamos apodrecer. É isso que somos. O ser humano, depois de 24 horas, fede. Começa a feder, a virar água podre. E depois vem os bichos e comem. Isso é o que você é. Mas tem gente que gosta de estar em cima dos outros. Eu não vou, eu não aceito que fulano chegue agora. A pessoa esquece que o reino dos céus é comparado. O reino dos céus é comparado, entenda. O reino dos céus é comparado a um homem, um rei, ou um homem que deu uma festa e chamou os seus convidados de honra, né? Convidou, enviou convites, né? Olha, vai ser tal dia a festa. E quando chegou o dia da festa, ninguém apareceu. Quem são os convidados de honra? São aqueles que o Eterno escolheu, aqueles que, né, o Eterno chamou. Não apareceu ninguém para a festa. Aí o rei, o dono da festa, chegou e disse para os seus servos: ide nas esquinas, tá aí o banquete, a mesa aí, ó, o banquete, comidas, iguarias, tudo para o povo. Mas ninguém veio, os convidados não vieram, os que eram dignos não vieram. Então vai nos becos, nas esquinas, peguem os ladrões, as prostitutas, os vagabundos, os pilantras que estão lá no mundo, lá, os doentes, os coxos, os mancos, os aleijados, os cegos, e traga aqui e sentem na mesa e comam. É isso que o reino dos céus é comparado. Você que se acha conhecedor das escrituras, do judaísmo, você que se acha conhecedor e despreza os outros, você tá na merda. Essa é a realidade. Porque o reino dos céus não é assim. O reino dos céus, ele escolhe pessoas menos favorecidas, pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que não têm capacidade, pessoas que não sabem nem falar, mas são simples, humildes, verdadeiras, que têm sede de justiça. Essa sim. Mas é isso aí, pessoal. Que o Eterno abençoe a todos e nos vemos no próximo Shio. Em nome de Yeshua Mashiach. Amém.